Perachá Shofetim. Nesta Perachá está escrito Shofetim, Veshoterim, é dito que a gente deveria colocar juízes, Shofetim. Shoterim são seus guardas, que pudessem cumprir as sentenças ditadas pelo tribunal em todas as nossas cidades. Então, a gente tinha que ter realmente, em cada cidade do povo de Israel, tribunais. A gente vê que a organização social, que era estabelecida desde a época de Moshe, estava já praticamente à entrada da terra de Israel, do nosso estabelecimento na terra de Israel. Então, a gente devia constituir ali uma sociedade com bastante justiça, uma sociedade que tivesse realmente, além da misericórdia, mas muita justiça para ser cumprida pelo povo. Então, isso iria guardar o povo de praticar coisas erradas. Então, quando tivesse um assunto tão importante, seria levado dessas pequenas cidades para uma cidade central na terra de Israel, onde ali, então, teria justamente a decisão final do povo de Israel. Então, Shofetim Veshoterim. Hoje em dia, nós também ainda temos essa questão dos nossos tribunais. Logicamente que no tema do o grande tribunal de 71 sábios, a gente não tem mais, que era a composição do Sanedrim. Nós temos pequenos tribunais. Daí a palavra tribunal, de 3 sábios que compõem isso daí. Agora, o que é mais importante, o que defende a gente? Tá bom, isso é a questão coletiva, isso é a questão que envolve toda a sociedade, nossas relações interpessoais. Mas, a nível individual, o que realmente me defende? Bom, primeiro, eu devo ter minha consciência limpa perante o Eterno. Eu devo ter o conceito de pedir perdão pelas nossas próprias faltas, pelas nossas transgressões, e esperar que realmente o Eterno possa nos perdoar. Essa é a parte principal. Agora, como é que eu devo realmente ter esse shofetim do nosso lado, ter esses juízes que possam realmente nos guardar do nosso lado? Quem já leu, por exemplo, o livro Cântico dos Cânticos do Rei Salomão, Shir Hashirim, Shir Shlomo, ali é dito que Mitator Shir Shlomo, Shishim Giborim Saviv Lá, que a cama, o leito do Rei Salomão, ele era guardado por 60, vamos chamar de guardiões. 60 guardiões. Quem são os 60 guardiões que protegiam o leito do Rei Salomão? Bom, a gente vai ver o seguinte, esses 60 são as 60 letras que compõem a bênção dos Kohanim, Birkat Kohanim. Então, quando a gente diz, Yemareke Hashem Beishmerecha, Yair Hashem Panavelecha, Befoneka, Issa Hashem Panavelecha, Beyasem Lecha Shalom. Aqui tem um total de 60 letras. Então, são essas 60 letras que estão realmente nos protegendo. Por esse motivo, quando a gente vai ler o Kriyat Shema Al-Hamitah, que é a oração do Shema antes de dormir, a gente lê algumas coisas ali. Você lê o Shema Israel, lê o Salmo 91 até a metade, e no hebraico vai ter a palavra Marci. Lê também esse Birkat Kohanim, essa bênção aqui dos sacerdotes. Tudo isso com qual objetivo? O objetivo é de completar aqui os 60. O que são os 60? Esses 60 vai corroborar o que fala lá o livro Cântico dos Cânticos, que 60 guardiões protegiam o leito do Rei Salomão. Então, a gente está protegido através daí. Por isso, que quando você vai está na tua oração particular, quando você fala as bênçãos matinais, no final da bênção matinal, aquelas primeiras 18 bênçãos, a gente tem, 21, melhor, não 18, 21 bênçãos, tu tem justamente ali o Birkat Kohanim, a bênção do sacerdote, que vai envolver essas 60 letras. E elas são justamente aquilo que vai te guardar. Então, a gente deve fazer isso com bastante kavaná, com bastante, realmente, concentração,
para que Deus faça realmente uma couraça de aço para proteger cada um de nós. Isso que é chamado, quando lê Amidá, Baruch atah Hashem Magen Abraham, o escudo de Abraão. Então, o escudo de Abraão são justamente essas leituras, essas letras que compõem o texto da Torá. Bom, em seguida, nós temos que quando tivesse uma dificuldade para a gente saber alguma coisa, tudo seria levado, então, até o Supremo, digamos assim, esse grande tribunal lá em Jerusalém. Então, quando chegar na época de redenção total do povo de Israel, provavelmente o tribunal vai voltar novamente a funcionar. Estes sábios serão reunidos e nós teremos, logicamente, esse ressurgimento, digamos assim, do Sanedrim. E o Sanedrim vai ver, conforme for a situação de cada época, qual é a lei que deve ser realmente implantada, as mudanças que devem ser feitas. Tudo isso vem nessa decisão que o tribunal deve tomar. Temos, em seguida, a proibição de fazermos cerimônias que envolvam feitiços, então, adivinhação, tudo aquilo que possa lembrar uma avodá zará, uma idolatria. E o texto diz, citando essas práticas, uma é chamada de ovo, então, ovo, outra de Ideoni, outra de Doresh El Hametim, Kosem, Meonen, Menachesh. Tudo isso eram práticas adivinhatórias. Então, o que a gente pode definir de cada uma delas? Ideoni. Ideoni, como o Rambam escreve no seu comentário, o Talmud também traz isso, se usava um osso de um pássaro. Esse pássaro era chamado de Yadua. Então, lá, o feiticeiro, lá, o que fosse fazer essa cerimônia, ele botava esse osso na boca dele e tinha, então, aquela defumação diante dele. E lá ele entrava num processo de transe e, através desse osso, que ele ia, então, chamar uma entidade espiritual, então, o espírito de alguém, e aquilo ia se comunicar com aquela pessoa lá. Então, chama de Ideoni. Já o Obo foi o mesmo que o rei Saul procurou daquela feiticeira em Endor, um lugar perto de Haifa hoje, na costa do Mediterrâneo, na terra de Israel, para que ela levantasse o profeta Samuel. Então, Obo quer dizer algo que está enterrado na terra, é tipo um poço. E essa é a explicação que a gente tem naquela caminhada do povo de Israel, desde o Egito até a terra de Israel. A gente passa por 42 lugares. Um deles chamado de Obot, um lugar que tinha vários poços de água. Então, isso poderia ser poço de água, ou então jarras feitas com aquela com couro do boi para guardar água, também chamado de ovo. Bom, então, como era feito justamente a questão do ovo, que a gente está falando aqui em relação à feitiçaria? Então, se levantava esse morto como se fosse da terra, que era a morada dos mortos, e ele falava em voz baixa, tipo sussurros. Assim é retratado isso daí, essa mesma frase, né, no profeta Isaías. Então, o Talmud comenta bastante sobre isso, como era feito. Então, novamente, da terra saía também esses vapores, provavelmente gases que entorpeciam. Então, a pessoa entrava num transe entorpecente, e lá a pessoa profetizava, falava coisas, entrava em contato com os mortos ou com entidades espirituais e dizia o que poderia acontecer ou não. Então, isso é chamado, Talmud a comentar sobre isso, tem uma frase que não está no hebraico, está em grego, ônfalo. Ônfalo como se fosse o umbigo da terra. Então, aquele que seria o contato do morto com o mundo dos vivos. Então, lá em Delfos, que tinha aquela sacerdotisa de Delfos, também ela tinha esses gases, ela entrava nesse transe também pelas coisas entorpecentes, e aí, então, falava coisa do que iria acontecer.
E Doresh el-Hametim, aquele que consulta os mortos. Ah, não é a mesma coisa? Não, aqui o texto de Doresh el-Hametim, que ele entrava, ele fazia um jejum muito grande, 2, 3 dias, que também entrava numa certa estado alterado de consciência, ia para o cemitério, para que lá ele pudesse receber, então, essa comunicação dos mortos. Então, tudo isso era proibido para nós. Tudo isso a Torá disse, ela explicou direito o que era, que a gente não tivesse dúvida do que estava sendo feito, então, para nós isso era proibido. Proibido. O que a gente devia fazer, então? O texto diz em seguida que Deus levantaria, então, um profeta igual a Moshe, e a ele ouviríamos. E quem é esse profeta? O que veio em seguida é Yehoshua. Então, logo em seguida, depois de Moshe veio Yehoshua, o de Yehoshua vieram outros profetas, como juízes, e chegar na época de Samuel, e depois foi passando para outros. Natan era um profeta da época do rei Davi, Gad também era um profeta, e assim foi outros profetas, aqueles mais famosos, que têm livros escritos. Livros grandes, como do profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, em livros menores, do profeta Rochea, Oséias, Amós, o profeta Miqueias, e outros menores, Habacuc, Sefaniá, depois de outros pós-exílio, o profeta Zacarias, profeta Hagai, que é Ageu, e Malaquias. Então, esses são os profetas, entre outros, que eu não mencionei agora aqui. Então, esses iam passar realmente aquela mensagem para não deixar que a gente caísse em tentação para procurar esses adivinhos. A gente tinha dentro de Israel a capacidade dessa conexão com o mundo espiritual, sem você ter a necessidade de procurar coisas mais baixas, das Kelipot. As Kelipot são as refrações da luz. Então, o Deus emana aquela luz por dentro das Sefirot. Então, são os filtros. Então, a Sefirá, quando recebe, entre aspas, de frente, ela recebe perfeitamente a luz. E quando sai por detrás, essa luz sai refratada. Aí a sua imperfeição. Então, muitos seres são dessa refração, que daí chamaria em hebraico kelipot, são as cascas. Então, o contato que essas outras pessoas tinham através dessas cerimônias eram geralmente com kelipot. Aí vem a pergunta, mas aquela que chamou o profeta Samuel, a pedido do rei Saul, era também uma entidade das kelipot? Bom, então, aqui a explicação mais geral, não, que era justamente o profeta Samuel que veio para espanto da feiticeira lá. Ela pensou que não viria. Ela chamou para enganar esse que está pedindo aqui. Mas aí veio, de fato, o profeta Samuel. Aí ela disse com medo. Ela reconheceu que ele estava pedindo era o rei Saul. Porque você me enganou. Você é o profeta, é o rei Saul. E o rei Saul acalmou ela, já que ele tinha mandado matar as feiticeiras, que nada ia acontecer com ela. E aí, então, quando o profeta Samuel fala já diretamente com o rei Saul, ele diz, Lama, Kirguistane, porque tu tá me causando dano, me levantando dos mortos. Aí o rei Saul diz, eu procurei saber, perguntei no Urim e Tumim, não tive resposta, tive que falar com o profeta. E o profeta disse para ele, então, que ele não sairia vivo daquela guerra que estaria acontecendo, e que no dia seguinte estaria de onde? Aqui do outro lado, junto com o profeta Samuel. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, a ter realmente uma ascensão ao mundo espiritual, sem a gente perder a conexão com o nosso mundo daqui, para que a gente possa ir em paz e voltar em paz. Essa é a história dos 4 que foram pelo Pardes, como relata o Talmud. O Rabi Akiva, Rabi Elisha ben Abuyá,
Ben Azai e o Ben Zomar. Desses 4, só o Rabbi Akiva conseguiu ir e voltar são. Já o Elisha Ben Abuyá viu, interpretou erradamente o que viu. Isso então é tudo a balela, acabou virando um apicoros, se chama, aquele que renega a religião. Outro ficou realmente enlouquecido, e outro foi e morreu. Então, a gente vê aqui a seriedade que é um assunto desse. A maneira que a gente deve realmente proceder aqui, para que tu possa fazer uma ascensão e uma volta para o nosso mundo daqui. Uma das experiências mais comuns, como a maioria deve saber, você deita num sofá, se concentra com a respiração correta e pede para sair do corpo. Estou saindo do meu corpo, do meu corpo. Depois de uns 20 minutos assim, ou meia hora, você se levanta e olha para trás. Se você perceber que o teu corpo continua lá, é porque você está numa ascensão dimensional. Aí você vai nessa viagem. Mas tem que ter todo um controle para ter a questão da volta, alguém que faça um barulho, alguma coisa assim, para que tu possa realmente voltar para o mundo daqui. Então, o que a Torá nos diz, que a gente deveria procurar o profeta, ele sim tinha essa ascensão, ou essa visão espiritual, e ele sim que diria para nós o que era, o que não era, para a gente fazer. E não ficar à procura de um Holem Halom, ou seja, um sonhador de sonhos, que viria dizer, olha, vi tal coisa em tal lugar, e está errado, ou está certo, ou não, assim. Então, a Torá tinha essa preocupação de manter realmente no eixo toda e qualquer situação do povo de Israel. Imaginem você já a influência para um pequeno grupo de grupos majoritários. Digamos, a cultura do Egito era uma cultura fortíssima. Então, a influência que isso colocaria no povo de Israel, uma cultura da Babilônia, cultura dos assírios, tudo eram potências grandes. Poderiam influenciar em muito o povo de Israel. Fora a cultura dos cananeus, ali do nosso lado, que a gente percebe na leitura da Torá que muitas vezes tiveram bastante influência dentro do povo de Israel. E a gente tem que tomar muito cuidado para manter realmente esse foco só no eterno. Só no eterno. Bem, dentro dessas questões, a Torá vai nos dizer ainda que aqueles povos que estavam adiante da gente, como os Moabitas, por exemplo, os Moabitas eram um povo aparentado nosso, descendente de Lot, na sua relação com suas filhas, já depois daquele episódio de Sodoma e Gomorra que foram destruídas, elas pensavam que não tinha mais ninguém no mundo, estavam numa caverna. Então deram de beber ao seu pai. A primeira teve relação, e depois, na segunda noite, a segunda teve também a relação com seu pai. E chamaram os nomes de seus filhos Moab, quer dizer, do pai, já que Ab é pai. Outra chamou de Amon. Amon quer dizer do povo, ou seja, como se fosse do próprio povo dela. Estava formando dali um novo povo. Então, esses povos deveriam seguir uma ideia completa do serviço ao Eterno. Mas não, tinham suas próprias divindades. E na divindade deles, eles tinham uma cerimônia de oferecer seus filhos em imolação para suas divindades. Ou seja, passar pelo fogo. Então, isso era também uma prática que os profetas tiveram muito cuidado para que isso não influenciasse o povo de Israel. Então, ao redor de Jerusalém, tem um lugar até hoje, tinha na época, um lugar chamado Vale de Rinom. Em hebraico, Ge-Rinom. Então, Ge-Ben-Rinom. E ali, então, esses povos praticavam essa cerimônia de imolar seus filhos às suas divindades. O que fizeram os sábios? Os sábios disseram, olha, daqui a gente vê que a maior desgraça para alguém, Deus nos escape, é perder seus filhos. É perder seus filhos. Então, quem porventura está numa situação dessa, está como se fosse no Rinom, naquele vale, naquele lugar lá. Então, o Rinom virou, então,
tradução, o símbolo de inferno. E a palavra inferno quer dizer inferior, aquilo que está embaixo, realmente, da terra. Mas a palavra que a Torá usa para se referir ao inferno não é essa palavra. E sim a palavra Sheol. Sheol é o mundo dos mortos. Sheol é o mundo dos mortos. Ah, mas o que tem a ver a palavra Sheol com os mortos? Então, não esqueça, a palavra Sheol vem do verbo lishol, em hebraico. Isso é um verbo, lishol. O que é lishol em hebraico? Lishol em hebraico tem duas traduções. Tem a questão de pedir algo, shoel, ou então emprestar algo, a mesma palavra. Mas é principalmente a palavra perguntar, indagar. Então, Sheol é o mundo da indagação. É um mundo ainda que você não tem respostas. Então, esse é o inferno verdadeiro. O inferno verdadeiro é aquele que vive no mundo que não sabe o que está acontecendo. Então, o que a gente está procurando contra o Sheol é a resposta. É a resposta. E como é a resposta em hebraico? Teshuvá. Teshuvá quer dizer resposta em hebraico, aquele retorno. Fizeste uma indagação para cá, qual é o retorno dela? O retorno dela é a resposta que você quer saber. Então, a gente deve fazer durante a vida da gente Teshuvá, uma Teshuvá completa para o eterno, para você escapar do Sheol. Para você escapar do Sheol. Então, muitos que não fazem a Teshuvá durante o seu mundo aqui, poderão ficar na eternidade no mundo do Sheol. Imagina alguém que faleceu e nunca vai conhecer a verdade, nunca vai ver e vislumbrar a luz infinita do Todo-Poderoso, vai continuar se indagando, vai continuar perguntando e sem saber de nada. Então, por esse motivo, que essas cerimônias que a gente acabou de falar, de consulta aos mortos, não quer dizer muita coisa. Como disse o profeta Isaías, os mortos nada sabem. Nada sabem. Lembro de uma experiência de alguém na minha frente que entrou em transe. Aí começou a respirar dessa maneira, isso aqui, o olho virava, tudo mais. O que tu tá vendo? Aí ele disse, não, eu tô vendo. Parece parece um rabino com uma barba grandona. Aí, o que ele está dizendo? Aí ele disse, não, ele disse que tem que haver a paz nesse mundo aqui. Aí, quando ele acabou, eu disse, poxa, tu tinha que ir para outro mundo para tu saber que tem que fazer a paz nesse mundo aqui. Eu acho que ninguém sabe. Então, não tem uma novidade para te ensinar realmente a respeito disso. Então, em geral, os mortos nada sabem, porque estão no Sheol, estão nesse mundo da indagação. São poucas as almas, ou poucas as pessoas que podem passar por esse mundo aqui e realmente entrar, enveredar para o mundo de Teshuvá, mundo de aproximação, mundo de, chama-se o mundo de Atzilut. Você ouviu falar? O mundo de Asiá é o primeiro, mundo da ação. O mundo de Sirá, mundo de formação. Beriá, mundo da criação. Aí tu chega em Atzilut. O que é Atzilut? A junção com a luz do eterno. Então, esse é o nosso objetivo. Então, esse que é a perachá dessa semana está nos indicando. Todos os ensinamentos que Moshe está nos dando para a gente ter uma sociedade que viva, que construa e que seja basada e baseada na justiça. Isso é uma coisa muito importante. Muito importante. Muitos problemas de relações interpessoais, relações com outros povos, tudo isso é natural acontecer. Mas a gente tem que ter essa compreensão de saber qual é a maneira que eu devo me comportar para fazer realmente um serviço completo ao Eterno. Nesse período que a gente está vivendo agora, a gente percebe que o mundo não mudou, digamos assim. A gente adquiriu mais tecnologias, a gente adquiriu mais conhecimento em alguns campos, mas o campo pessoal das nossas relações interpessoais que a gente está falando aqui continua o mesmo.
é de atrito, é de conflito entre os povos, ou de pessoa para pessoa, entre vizinhos. Tudo é realmente um problema. Então, é nesse aspecto que a gente deve fazer um trabalho realmente verdadeiro, de autoconhecimento, para a gente ter realmente a guarda do Eterno, aqueles Shishim Giborim Saviv lá, aqueles 60 guardiões que protegiam a cama do nosso rei, do rei Salomão. Então, isso que serve para nós. Então, você, quando for fazer essa oração, faça de manhã, leia as berachot da manhã. No final, você já tem ali o Birkat Kohanim. Leia em seguida o Shema Israel e depois faça a Amidah. Se você tiver o talete, bote seu talete. Se você tiver seu tefilim, bota seu tefilim. As mulheres, praticamente, elas são isentas de colocar nos seus talitot e tefilim. Não são proibidas, mas são isentas. Mas faça as orações. Então, essa que é a verdadeira proteção que a gente tem. Então, o Shema Israel é uma oração muito forte. A gente está aqui falando e clamando perante todos que o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então, essa é a verdadeira crença que a gente deve ter. O mundo, infelizmente, está cheio de teses, de opiniões, de crenças mais diversas, coisas que vão para cima, para baixo, acréscimos, decréscimos. Não. Seja concreto. O texto da Torá é um texto tão certo, sem variações, que a versão tal é aquela aqui, a versão daquela. Não, o texto está ali. O texto está ali. E aquilo que você for tirar camada por camada, nossos sábios ensinaram isso. Então, esse é o legado que ficou para nós. Então, para nós que queremos receber bênçãos do Eterno, pratiquem isso todos os dias, e com certeza a bênção virá para cada um de nós. E digamos todos, amém.